O meu bom dia a todos vocês que estão junto comigo para este mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar um tema aqui que, primeiramente, eu quero contar uma historinha para vocês de uma coisa que eu presenciei e depois nós entramos então no nosso. É o seguinte, eu trabalhava numa empresa e daí eu estava passando por um lugar lá dentro, praticava o esporte, né? Tinha quadra de esporte. Eu estava passando por uma quadra de vôlei e basquete, né? E então, em volta daquela quadra ali tinha grama, plantado grama. Em determinado momento eu vi que uma aranha saiu da grama e começou a tentar atravessar aquela quadra. Aquela quadra que para nós é pequena, para uma aranha é enorme para cruzar aquilo tudo ali, né? E ela começou a tentar andar, de repente apareceu uma vespa. Vamos dar um exemplo aqui, vou fazer uma ilustração. Digamos que essa aqui é a aranha, tá? É a aranha. Essa aqui é a vespa. Então, a aranha, ela estava andando, de repente a vespa surgiu e começou a dar volta e volta, ela parou. A aranha parou, se armou e ficou pronta para contra-ataque. A vespa se afastou mais longe, voando em volta, e ela ia voando e fechando o círculo em volta da aranha. A aranha andava mais um pouco, a vespa se afastava e começava a fazer o círculo e ia fechando o círculo. Isso foi longe, eu observando aí. Até que em determinado momento a aranha estava tão apavorada com a presença daquela vespa ali, que ela parece que não sabia mais para onde ir. Ela parece que estava cansada, batida de tentar chegar lá do outro lado da quadra, porque ela estava num campo livre, não tinha como ela se esconder. Que ela já estava andando devagar, já estava, parece que sem noção do perigo ali. E a vespa tranquilamente andando, sem pressa, voando em volta dela. Até que chegou um certo momento que aquela vespa chegou bem próximo da aranha e deu uma ferroada na coitada da aranha ali. A aranha pulou, se bateu ali e a vespa voou lá longe de volta. Começou a rodear lá longe. E veio fechando o ciclo. Isso foi longe, só que com aquela ferrada a aranha começou a andar devagar. Não tinha força, parece que para ir. A aranha chegou, a vespa chegou e deu mais uma ferrada, meu. Aí ela já quase não podia andar, ela ia tentar andar e pendia dos lados, caía. Aí quando aquela vespa, ela notou que a aranha não tinha mais como se defender, essa vespa ela desceu no piso ali e foi caminhando, devagar, ia por um lado, ia por outro, se aproximava da aranha, e via que a aranha não tinha força para se mexer. Aí ela chegou e pop. Não precisa nem contar o resto do que aconteceu, né? Simplesmente a vespa catou a aranha e levantou, voou e levou a aranha. Sabemos que ali para a aranha chegou o fim da história, né? Terminou. E Satanás, amados, ele faz isso também com as pessoas. Agora, nós vamos ver os textos bíblicos aí, que é então para nós compreender pela palavra de Deus, e nós entender, para nós se defender dos ataques mais ferozes, dos ataques mais perigosos de Satanás. Como você vê, está aí na sua tela, né? Eu coloquei ali, ó, o momento do ataque de Satanás, claro, né? Mais furioso, o ataque mais furioso dele e a defesa, justamente desse ataque furioso. A defesa eficaz, a defesa que nos defende e afasta Satanás
de perto de nós. Então, vamos sem mais demora o texto. Olha o que está escrito aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus, capítulo 4, versículos 1 até ao 11. Bom, meus irmãos, é o seguinte, nesse texto, devido à extensão do texto, nós temos que ler mais outros textos, a gente não vai comentar tudo, mas vocês viram que ali, ó, eu separei algumas partes aqui, olha como está escrito aqui, ó. Fome e pães. Que é para nós entender que Satanás ele ataca na hora da necessidade, na hora da tribulação, na hora da nossa angústia, na hora que nós estamos necessitados de alguma coisa. Porque veja que aqui Jesus estava com fome, jejuando há 40 dias e 40 noites. A tentação, o ardil, né, a astúcia que Satanás usou com Jesus, ele usa com todos nós. Ele viu que o ponto fraco de Jesus era a fome. Então o que ele veio oferecer? Ele veio oferecer solução para matar a fome. Entende? Ele veio oferecer, sempre ele vem oferecer solução para as nossas necessidades quando nós estamos em necessidade. Não vou nem comentar o restante ali das tentações, mas note que ele vem, primeiro nós vamos ver de outros textos que ele causa o problema. Ele dá um jeito de deixar a pessoa num estado deplorável, lamentável, enfraquecer a pessoa para depois ele atacar. Como a história da aranha que você acabei de te contar. Primeiro a vez para enfraquecer a aranha, para depois dar o bote e enfim dar o golpe fatal, né, o golpe final. Outro detalhe aqui é que veja que as respostas de Jesus eu coloquei aqui em azul. Veja que a resposta de Jesus foi sempre: está escrito. Está escrito, está escrito. Nós vemos outra astúcia de Satanás, que ele também conhece a Bíblia, que ele conhece as Escrituras, porque ele citou aqui o Salmo 91, versículos 11 e 12. Percebe? E nós vemos aqui que depois que o Senhor Jesus venceu todas essas etapas da tentação de Satanás, o diabo foi obrigado a se afastar. E o diabo se afastou e os anjos chegaram e serviram ao Senhor. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui desse texto, amados? Que Satanás, ele é astucioso, ele é ardiloso. Ele nunca vai atacar uma pessoa que está no pleno poder ali para enfrentar ele. Ele espera os momentos adequados para ele atacar. Isso, amados, pode ter certeza que ele vive 24 horas por dia, pronto para atacar as pessoas. Só que ele espera a oportunidade. Ele não ataca assim de qualquer maneira.
Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu peço que você anote todas essas passagens aí e você, então, medite depois, separado bem com o tempo ali, para entender melhor isso aqui. Então você nota que Jesus, né, ele ensinou nesse texto os ardis, das artimanhas de Satanás, como que ele age. E o Senhor Jesus nos ensinou como que a gente enfrenta ele, como que a gente resiste a ele. Note que o Senhor Jesus, ele não falou em línguas estranhas ali para espantar Satanás, ele não trouxe um crucifixo para pôr Satanás a correr, ele não fez nenhuma oração, nada. O que Jesus usou na sua defesa foi aquilo que o Pai deu para ele, o poder. Ele usou as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele nós diz ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. Percebe? Então, as Escrituras é o poder de Deus. Tanto que o Senhor Jesus somente usou as Escrituras para afastar o Satanás. Percebe? Então, a nossa arma, amados, a nossa defesa contra Satanás é as Escrituras. Sempre está escrito, está escrito. Lembrando que, como você viu desse texto, Satanás usou as Escrituras. Quer dizer, mais uma coisa nós ter em mente é que Satanás conhece a Bíblia, conhece as Escrituras. Então, meu amigo, se nós não tiver conhecimento das Escrituras profundo, apanhe de Satanás. Porque você vai aplicar a ele alguns versículos isolados, ele vem com outros lá. E daí a gente não tem saída. Tem que ser, amado, que nem Jesus, que tinha as Escrituras guardadas. Jesus não foi lá procurar os pergaminhos lá para ler um trecho lá para Satanás. Ele tinha a palavra guardada no seu coração. E cada ataque de Satanás, cada estratégia que Satanás usava, Jesus usava de uma passagem diferente, de acordo com o que Satanás oferecia. Veja, quando Satanás tocou em pão, se tentou Jesus pela fome, Jesus deu uma resposta a respeito de fome, a respeito de comida, a respeito do pão, quando ele respondeu. Bem, Jesus não respondeu com uma passagem aleatória das Escrituras, ele respondeu com uma passagem específica. Satanás tentou ele pela fome, ele citou as Escrituras onde diz que não é só de pão que o homem vive. Quer dizer, que é muito mais importante para o homem a palavra de Deus do que o pão. Aqui calou Satanás nesse aspecto. Ele não tinha como refutar. Mas o que aconteceu depois lá na frente, na tentação, mandando que Jesus se lançasse lá do pináculo do templo abaixo, né? Tentando Jesus assim como para Jesus mostrar que era poderoso, que tinha poder, mostrar que era o Filho de Deus. Jesus não caiu nessa, porque essa era tentar, e Jesus entendeu perfeitamente que Satanás podia tentar ele para que ele, então, ele ficasse nervoso. Olha o nervosismo onde que leva. Se Jesus ficasse nervoso, eu vou vencer esse maldito aí, vou me jogar aqui para baixo, porque o próprio diabo citou passagem da Bíblia que o Pai enviava anjos para que guardasse ele, para que ele não tropeçasse com o pé em pedra. Só que Jesus não entende. Em vez de Jesus ficar nervoso, tentar expulsar Satanás e não sei o que, ali a bufos e gritos, o que Jesus fez? Calmamente, tranquilamente, citou uma passagem que é justamente de cara com aquilo que Satanás falava.
que é aquela parte, quer ver, que Jesus citou. Jesus citou essa parte aqui, olha. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o que? Ele estava tentando a Deus, para que o Pai, né, fizesse com que Jesus obedecesse a Satanás. Se Jesus fizesse, Jesus estaria obedecendo a Satanás. Então, Jesus não caiu em nenhuma das armadilhas. E é interessante, veja bem, Jesus venceu Satanás com a espada do Espírito. Espada do Espírito, está na Bíblia essa passagem. Então, Jesus não venceu o Satanás com oração, com pulos, gritos e esbravejar, né, nervosismo nenhum. Jesus calmamente, unicamente usou as Escrituras. Como um bom lutador, empunhou a espada do Espírito e pôs Satanás a correr. Certo? Agora nós vamos ver mais umas outras passagens aqui. Como que o apóstolo Paulo entendeu essa mensagem do Senhor Jesus, que ele pôs em prática. E nós que estudamos, veio ao nosso conhecimento pelo Espírito Santo, isso aqui, temos que fazer como que o apóstolo Paulo, pôr em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Veja esta passagem aqui, ó. Acompanhe comigo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse, né, quer dizer, o Senhor disse, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa você encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Então, nessa segunda parte aqui, nós já vimos na primeira parte, ali, primeiro texto, nós aprendemos que Satanás não ataca de qualquer maneira, não. Ele espera, ele provoca alguma coisa para amedrontar a pessoa, para, enfim, trazer tribulação na vida da pessoa de alguma maneira. Aí, quando a pessoa está bem atribulada, está nervoso, enfim, está no nosso palavrar comum, se está estourando, aí ele começa a fazer, lembra da história da Vespa e Aranha? Aí ele está lá rugindo, os rugidos dele é as notícias, é as coisas ruins que acontecem na nossa vida, para então tirar a gente da comunhão com Deus, afastar a gente da comunhão com Deus, colocar medo em nós e tipo dessas coisas. Então, essa é a hora do ataque fulminante de Satanás. Vamos ter cuidado com os nossos momentos difíceis, com os nossos momentos de apertos, de tribulação, de angústia, porque é nessa hora, vamos estar sendo que é nessa hora que ele vai atacar. Ele vai tentar derrubar. E vamos lembrar que o Senhor Jesus venceu ele com a palavra de Deus unicamente, não usou outra coisa. Jesus nos ensina que nós devemos usar a palavra de Deus. E agora essa segunda parte, o apóstolo Paulo está mostrando que ele aprendeu essa lição com o Senhor Jesus, porque como vocês viram ali na leitura do texto, né, um espinho ali, que era o mensageiro de Satanás, estava perturbando Paulo, o apóstolo Paulo, estava perturbando ele. Mas o que ele fez? Ele orou 3 vezes ao Senhor e não foi permitido que aquele espinho saísse da carne dele. E o Senhor Jesus falou para ele que a minha graça te basta. Quer dizer, o apóstolo Paulo entendeu ali aquilo que Jesus ensinou. Que
na fraqueza o inimigo ataca, mas é na fraqueza que está a nossa vitória. A nossa vitória sobre o adversário não está no poder que nós demonstramos, mas está na fraqueza que ele vê em nós, e daí ele encontra o poder de Deus na nossa vida. Percebeu? O apóstolo Paulo, veja que ele falou no final ali, ele falou: eu sinto prazer, ó, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Diz que o apóstolo Paulo, ele entendeu que a vitória sobre aquele espinho na carne, sobre aquele mensageiro de Satanás, para vencer aquele mensageiro de Satanás, ele tinha que estar justamente na fraqueza, porque ali que o poder de Deus que pode, é só o poder de Deus que pode vencer Satanás, não tem outra coisa, não tem outra defesa. Então, e o apóstolo Paulo entendeu que quando ele estava fraco, então é que ele era forte. Aí o que acontecia? Quando as angústias vinham, quando as tristezas vinham, quando as injúrias vinham, quando a tribulação vinha, o que acontecia? Em vez de ele ficar nervoso, ele ficar invocando o mal, o que ele fazia? Ele ficava feliz e contente. Agora estou pleno do poder de Deus. Percebe? Como que as coisas de Deus são diferentes do nosso pensamento, da nossa maneira de agir? Eu também aprendi isso, amados. Eu me reclamava, antes eu me reclamava, eu até falava palavrões nas dificuldades. Hoje, amados, graças a Deus, quando as dificuldades estão começando a aparecer, eu me alegro. Opa, o poder de Deus está tomando conta de mim. Porque a hora que for vencida, amado, aquela dificuldade, sabe o que acontece? Deus é glorificado. Pessoas que verem a gente passar pela dificuldade, sair vencedor lá na frente, vão ficar mais firmes na fé com o nosso testemunho. Pessoas da nossa família, amigos, pessoas, enfim, que tomam conhecimento que nós passamos por uma dificuldade intransponível e nós conseguimos transponer. Quer dizer, não foi nós que transpomos aquela dificuldade, foi o poder de Deus, a ação de Deus em nossa vida que nos levou lá do outro lado daquela dificuldade. Como é o dizer popular, passou por cima, né? Só que não é fácil, é com sofrimento. Mas quando nós entendemos isso, nós entendemos que na hora da tristeza, da dificuldade, o poder de Deus, é aquela hora que o poder de Deus está atuando em nós nos alegramos. Só que tem uma coisa, amados. Nós pensamos assim, agora eu estou pleno do poder de Deus, agora eu vou ser vencedor. E aquele problema não sai, parece que não acaba, parece que demora mais. Isso, o que é? Não é nada mais do que a nossa fé que vai sendo abalada. Então nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Esse problema vai ser resolvido. E vai ser resolvido pelo poder de Deus, e segundo a vontade de Deus, segundo o querer do Senhor, na hora, no momento que o Senhor achar conveniente. Porque Ele sabe qual é o melhor momento. Então, amados, vamos suportar. Vamos resistir ao diabo com a palavra de Deus, né? Buscando ter a palavra de Deus sempre no nosso coração, que é para a gente ser, então, vencedor dessas horas difíceis, tá certo? Agora nós já estamos quase pertinho de encerrar o nosso estudo de hoje. Peço que se acompanhe comigo nessa aqui mais 3 textos bem curtinhos para nós encerrar. A advertência, marque aí no papel, algum lugar aí, e medita nas palavras. Veja o que nós estudemos, veja aquela ilustração que fiz da aranha e a vespa, a ação ali, veja a ação, a maneira que o diabo faz, né, para derrubar o cristão, e veja que essa advertência que os servos de Deus deixaram para nós.
Nós temos aqui o apóstolo Pedro, ele deixou escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, olha o que ele escreveu ali, para a igreja, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como o leão, buscando quem possa tragar. Percebeu? Lembra da história da aranha e da vespa? Satanás está ao derredor de nós, como aquela vespa estava em derredor daquela aranha. Satanás está rugindo ao nosso redor, tentando nos envolver com o seu barulho, com as notícias ruins, com a notícia terrível, com tudo, com todo o lixo que ele tem, ele vai nos envolvendo, assim como aquela vespa ficava envolvendo aquela aranha em volta e deixando ela tonta, perdendo o rumo. Assim, Satanás, ele vai lançar coisas para atrapalhar a nossa vida, para nos irritar, para nós deixar triste, para nos deixar apavorado, até o ponto de nós ficar perdendo o rumo, se esquecemos da saída, esquecemos o caminho, qual é. Quer dizer, ficamos grudados, ficamos estagnados ali no problema, e nós esquecemos que aquela hora o poder de Deus está à nossa disposição. É só pegar a palavra de Deus que está ali guardadinha já em nós. Se não tiver a palavra de Deus guardada em nós, amigos, amados, aí se apronta para a derrota. Por isso que é importante ter a palavra guardada. Então, usa da palavra de Deus naquela hora. Não se deixa esquecer das coisas de Deus para ficar fixado em problemas. É esse conselho que o apóstolo Pedro dá. O profeta Oséias, veja o que ele escreveu aqui, que Deus falou para o povo de Israel. Veja, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aqui é uma passagem que é do Antigo Testamento, onde Deus fala isso aqui para o povo de Israel, não é para a igreja, mas dá lições aqui para nós, amados. Tem aqui exemplos dos quais nós devemos estar atentos. Principalmente esse, que o povo de Deus foi destruído, o povo de Israel, de Deus, foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de Deus. Eles não se ligaram em Deus. Para ter o poder de Deus, eles tinham, mas eles não sabiam como usar o poder de Deus. Entende? Não vamos comentar o restante do versículo aqui que fala de sacerdócio e da lei, porque isso era para Israel. Israel tinha sacerdotes, tinha os rituais, tinha levitas, tinha sacrifício de animais, dízimo e tudo mais, que a igreja não tem, que não é para a igreja. Na igreja, cada cristão é um sacerdote. Cada pai de família é um sacerdote do seu lar. Então veja que quando falta o conhecimento, principalmente no chefe de família, o que acontece? Os próprios filhos sofrem por essa falta de conhecimento. Mas é assunto para um outro estudo que o Senhor nos permitir, né? Agora vamos ver aqui, para nós encerrar esse vídeo de hoje. Veja, está em Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. O que Jesus disse para os fariseus ali que vinham contender com ele? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que coisa triste, que aqueles homens ali, doutores da lei, eram professores, o que nós poderíamos dizer hoje, professor de escola dominical. Eram ensinadores da lei. Aquele tempo era a lei de Moisés que vigorava, não era a lei de Cristo que nós temos hoje. Então eles interpretavam de maneira diferente, eles interpretavam a lei de maneira distorcida. Então por isso eles erravam nas coisas de Deus. O poder de Deus não operava neles porque eles não conheciam as Escrituras. Olha que tristeza a pessoa
não se importar de estudar as Sagradas Escrituras, de conhecer a Deus para poder ter o poder de Deus em si. Eles não conheciam as Escrituras, por isso eles não tinham o poder de Deus, eles não conheciam o poder de Deus. Hoje, amados, a Igreja do Senhor, eu e você, nós podemos ter esse conhecimento de Deus através das Escrituras que estão aí à nossa disposição, e nós podemos ter esse poder em nossa vida, amados. Não é poder para sair aí fazendo barulho, esbanjando, eu sou tal, eu sou super ungido, não sou não sei o quê. Porque aquilo que se exalta, amado, Deus coloca lá no pó. Mas pelo contrário, ser humilde, nós anunciar que o poder é de Deus. O poder é de Deus, tem poder em nós, é Deus que deu, é Deus que nos otorgou. E toda a glória, toda a exaltação seja para Ele. Percebe? Então, o que nós concluímos de tudo isso aqui? Nós concluímos, amados, que na hora das dificuldades, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da angústia, enfim, aquela hora ruim, aquela hora que está, como dizem, no fundo do poço, é a hora que nós estamos mais poderosos em Cristo. É a hora que nós estamos com tudo para ser vencedores. Mas desde que nós use a ferramenta certa, da maneira certa, manejando bem, como Jesus fez. Jesus deu exemplo. Ele usou a ferramenta certa, usou a palavra de Deus, usou da maneira certa, porque tendo resposta para cada tentação que vinha. Assim, amado, nós, para cada problema que nos aflige, não adianta ficar nervoso, não adianta se descabelar, não adianta aí contar coisas, se desabafar com outras pessoas que não podem resolver nosso problema. O que nós temos que fazer é ter em depósito a palavra de Deus, é ter a espada do Espírito ali na bainha. A espada do Espírito, a palavra, a bainha da espada é o nosso coração. E então, nessa hora da dificuldade, nós sacar essa espada e fazer como Jesus fez, manejar bem. Para cada situação, amados, que vem na nossa vida, cada dificuldade que aparece, cada gênero de dificuldade, nós buscamos na palavra de Deus, nós encontramos uma resposta para aquilo. E quando nós encontramos aquela resposta e aplicamos aquela resposta na nossa vida, não deixamos ela passar despercebida, mas aplicamos. Ah, eu apliquei hoje e não faz, já faz uma semana que essa palavra não aconteceu nada. Amados, nós temos que ter fé e ser perseverantes. É uma luta. Uma luta não se vence com um golpe só. O Satanás, em Jesus, ele não estava mudando de estratégia. À medida que ele mudava de estratégia, Jesus usava a palavra de acordo com a tentação que vinha. Assim, amado, para cada dificuldade que vem em nossa vida, nós devemos de usar a palavra de Deus, pegando os textos que é de acordo com aquele sofrimento que nós estamos passando. Se estamos passando dificuldades financeiras, vamos buscar resposta em alguma coisa financeira na Bíblia. Porque a riqueza Deus não dá para... O povo de Cristo aqui na terra não tem riqueza, não. Tem que ser pobre mesmo. Porque aquele que tem mais tem que dividir com o que tem menos. A nossa riqueza é no céu. Então, situação financeira. Se é problema de saúde, vamos buscar na Bíblia a resposta sobre saúde. Vamos dando a Satanás as respostas certas, manejando bem a espada da palavra. Não vamos nós deixar vencer pelo cansaço, como aconteceu com aquela aranha. Quem sabe qual que foi o fim dela, né? Tá certo, mas eu acho que aqui nós, puxa, tão gostoso a gente aprender, né? Nós aprender principalmente a nós defender do pior inimigo que temos. Porque até a Bíblia ele conhece. Se nós não tiver conhecimento de Bíblia, nós facilitar um pouco, nós perdemos feio para ele. Tá ok? Então eu conto com vocês, amados, para vocês estudarem a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Tem Bíblia? Estude. Não tem?
dê um jeitinho de conseguir uma aí, ó. Estuda a Bíblia, compare com o que você ouve. Eu ouço adventista, eu ouço testemunho de Jeová, eu ouço pentecostais, tudo, mas não acredito em todos. Eu separo aquelas coisas que estão de acordo com a palavra de Deus e aquelas eu guardo. E o que está distorcido cai fora, não é? Percebe? Então aqui a gente encerra mais esse vídeo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço vocês por estarem junto com a gente. Compartilhem os meus vídeos, amados, me ajudem a levar essa palavra do Senhor, que eu tenho certeza, se a palavra a palavra de Deus está indo da Bíblia, né? Eu não torço para esta denominação, para aquela, porque eu não pertenço a nenhuma. Eu não tenho porquê eu dar preferência para uma coisa e para outra. A minha preferência é o que está escrito, né? Então, se a gente está trazendo alguma coisa boa, vocês que são meus companheiros de rua, levem à frente isso e vamos levar não por uma amizade, por uma coisa, mas vamos levar por essa palavra de Deus, para que tudo, Senhor, seja vencedor. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a tua família, teus bens, né, aquilo que Deus te deu, tudo. Ore por mim também, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós nos encontramos então no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus.